Muito bem-vindo ao podcast Excelência em Gestão. Eu sou o economista Reinaldo Cafeu e tenho a alegria de receber hoje o Adriano Luiz Martins, que é CEO da MetaFilter, sediada na cidade de Marília. Adriano, prazer em tê-lo aqui e, obviamente, né, colega da Associação Comercial, foi presidente da ASIM, eu fui presidente aqui da Associação Comercial em Bauru. Prazer em recebê-lo aqui no podcast, Adriano. Prazer é meu, Cafeu. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui junto contigo, né, com toda a sua audiência, para a gente bater um papo aí, tentar compartilhar algumas experiências, algumas ideias, de forma que a gente possa contribuir um pouco aí nesse tema tão relevante que é gestão, né, que impacta a vida de todo mundo. Então, Adriano, nessa questão, né, você é um empreendedor, né, é um líder empresarial, você tem aí uma história dentro da associação comercial, além disso, também trabalha numa área importante, que era de tecnologia. Como é que é o posicionamento estratégico do teu negócio? O que você tem aí para nos falar? Olha, eu sempre estou preocupado com isso e quero que a minha organização siga esse caminho. Cafeu, o nosso maior atenção, o nosso maior olhar atento é quanto à liderança, né? Nós entendemos que essa a questão da liderança dentro de qualquer organização, ela é um dos grandes pilares de sustentação para todo o restante, né? Obviamente, o planejamento, o que não é tão inerente à nossa cultura, o planejamento é fundamental, o planejamento de forma sempre melhor, da melhor forma assistido, né, por especialistas. Então, quando a gente olha para a gestão, eu participo de 6 negócios diferentes, né, tenho participação em 6 empresas, mas todas elas da área de tecnologia, independente, quando a gente fala de tecnologia, muitas vezes nós temos o equívoco de pensar em, sobretudo agora, né, inteligência artificial, automatizações, robotizações, pensar em códigos, pensar em devices, com equipamentos, mas tudo isso, quando a gente olha para a gestão de qualquer negócio, nós temos que olhar primeiro para pessoas. E para olhar para pessoas, que é quem efetivamente faz todo e qualquer, não só faz o planejamento, mas faz com que ele se efetive, né, ele se concretize, né, nós nos deparamos com a condução desse grupo, né, seja de 20 mil pessoas, independente da quantidade de pessoas envolvidas em qualquer negócio, em qualquer projeto, como você citou aí, na nossa participação, por exemplo, numa entidade sem fins lucrativos, né, como voluntários. Então, eu estou dando esse exemplo para a gente mostrar contextos diferentes em que, seja numa iniciativa privada, que, obviamente, para a sua existência tem que almejar o lucro e a sua subsistência, em uma outra iniciativa representativa, como uma associação comercial sem fins lucrativos, que também tem que buscar a sustentabilidade, em qualquer âmbito você tem que pensar em gestão. E a gestão, ela, no nosso ponto de vista, um ponto principal de atenção, um dos pontos principais de atenção é a questão da condução do grupo, né, das pessoas. E aí o conhecimento e a capacitação e a busca incessante por melhores práticas, melhores posicionamentos, melhores comportamentos alinhados com a, a, as melhores técnicas de liderança, no nosso ponto de vista, é um dos fundamentos essenciais para a condução e por fim, para que qualquer tipo de negócio, qualquer tipo de segmento tenha alcance o que ele sempre almeja, né? Que é prosperar dentro daquilo que ele se dispôs a fazer. Agora, Adriano, você olhando para a parte da tecnologia, né, que é inerente ao teu negócio, no seu, né, você acabou de citar uma série de exemplos, eu fico aqui pensando no tocante a administrar gerações, né, porque nós temos aí uma parte, né, como eu, que nasceu analógico, certamente você também. Aos poucos a gente foi
entrando no mundo digital, e nós temos uma geração aí de jovens que já nasceram digital, né? Quando eles tinham ali seus 10 anos, 8 anos de idade, já tiveram contato com a tecnologia e já entraram para valer nessa questão. Como é que é essa questão que você trabalha do ponto de vista de conciliar essas gerações, focado no que você falou em liderança? Eu não vou responder sua pergunta com outra pergunta, mas eu quero só deixar uma pergunta aqui provocando até aqueles que é o seu público, né, o público desse programa que busca esse conhecimento, tem essa busca incessante pelo conhecimento no que tange a gestão. A pergunta é, no final das contas, independente da idade, da geração, essencialmente o que o ser humano precisa? O ser humano em si, a nossa espécie, o que ela precisa? Então, fazendo esse alinhamento e dando continuidade a esse assunto sobre liderança, esse aspecto da condução de grupos, né, e da interação de grupos, em resposta a essa pergunta, eu costumo abordar 3 aspectos. Independente da idade, o design nosso, quanto espécie, a espécie humana, nós precisamos atender 3 aspectos fundamentais, que é a questão da proteção, da direção e da ordem. E o que vem a ser esses 3 aspectos? Que ele sempre existiu, dada a natureza, o design nosso, né, quanto espécie, e isso, quando a gente tem essa consciência, esse conhecimento e entende essa base instintiva da nossa natureza, a gente consegue, Cafeu, e aí eu digo para todos, é uma defesa que eu faço, não sob um ponto de vista isolado meu, mas justamente por se aprofundar e buscar conhecimentos na área de liderança, que ela faz com que você, eu, todos aqueles que nos assistem, consiga, a partir de analisar a condução de pessoas, na condução de grupos, independente da idade, quando ele olha e fala assim, olha, se essa é a natureza da nossa espécie, independente da geração, a parte de comportamentos culturais, que isso sim é a adaptação que nós temos que fazer, dado o momento e dada a idade com quem a gente vai se relacionar, a parte dessa adaptação cultural, antes disso, o que é necessário, independente da idade? Nós somos uma espécie naturalmente criada para ser dependente e codependente uns dos outros. De tal forma, vou fazer um paralelo aqui para ficar bastante claro. Uma outra espécie, por exemplo, como as tartarugas. As tartarugas elas saem da casca do ovo e instintivamente elas se lançam ao mar e ela não precisa ser orientada, acompanhada, amamentada, ela não, a natureza dessa espécie, ela não é de dependência e codependência da sua criação. A nossa é o contrário. Nós nascemos para ser e somos desenhados para ser dependentes e codependentes. Nós precisamos ser cuidado, protegido, amamentado, orientado, acompanhado. E essa nossa estrutura instintiva faz com que nós passamos a vida dentro dessa nota, agindo e reagindo dentro dessa nossa natureza. Então, quando a gente olha para dentro de um negócio, por exemplo, estamos fazendo a gestão de uma organização com fins lucrativos ou sem fins lucrativos. E nós precisamos interagir com pessoas de forma com que haja uma convergência de todos em direção ao propósito estabelecido para aquela organização, para aquela empresa. E nós temos lá gerações diferentes. Nós temos pessoas nesse grupo, seja de 17 anos de idade ou de 70 anos de idade. Aí o primeiro passo nosso, nós somos
convidados, né, sobretudo até pela mídia de massa, a pensar, nossa, como eu vou conciliar essas gerações? Como é que eu vou interagir com o de 17 e com o de 70 para que a gente consiga uma convergência para um mesmo propósito, né, no dia a dia, ali no dia a dia, no cotidiano. Então, se nós olharmos, se nós partimos do ponto de buscar fazer um alinhamento cultural, é um caminho que ele não tem chance, não tem probabilidade, né? Você que é da área da economia, trabalha muito com números, vai poder até, em algum momento, esclarecer ainda mais ainda o poder da probabilidade para as pessoas, se é que já não fez isso algumas vezes. Mas há uma probabilidade muito maior do Café, das pessoas, do Adriano, das pessoas que nos assistem, de nós termos sucesso nesse trabalho de gerir, né, um grupo para que haja um conjunto, a efetivação de um conjunto de atividades no dia a dia, que ela conduza ao sucesso, que é o alcance daquilo que é colocado como objetivo, ou almejado pela empresa, pela organização. Há uma probabilidade muito maior quando a gente fala assim, não, calma, não vou de imediato me ater a conciliar as demandas culturais de cada geração. Eu vou um passo antes. Qual o passo antes? Independente da idade. O que é necessário se fazer aqui, agora, dentro dessa empresa, desse ambiente, que possa refletir para o inconsciente dessa nossa espécie, das pessoas, que ela sinta a segurança que aqui ela tem proteção, que ela saiba que aqui existe planejamento, tem direção, e que ela saiba que aqui existe ordem, que será feito o que precisa ser feito. De tal forma, Cafio, que se a gente expande isso, e eu tenho essa iniciativa de estar sempre trazendo exemplos, não diretamente relacionado àquele contexto que é o nosso principal, que é o dia a dia empresarial, mas para ver que isso é inerente a independente do contexto, justamente para você ver que fala assim, olha, não estou falando só com relação a uma gestão empresarial, estou falando com uma gestão como um todo, que inclusive ela se torna muito mais eficaz na empresarial. E esse exemplo, Cafio, eu cito o exemplo de nós, quando nós damos autoridade, autorização, né? Autorização para as pessoas nos representarem. Essa autorização ela pode ser formal ou informal. Formal é essa que nós conhecemos através do voto, por exemplo. Os associados de uma entidade de classe, associação, sindicato e tal, eles observam as figuras, as pessoas que se dispõem a conduzir aquele ambiente. E aí, ela declarando, falando ou não, o que vai definir a quem ela vai dar autorização para a condução daquela organização, que ela acredita que vai ser capaz, vai ter capacidade de levar aquela organização a alcançar os objetivos que ela se propõe a alcançar. No caso de uma associação, por exemplo, que é representar e ser defensora das necessidades, dos direitos, né, ao livre empreendedorismo, por exemplo, como é que ela toma essa decisão? Do mesmo jeito que um funcionário toma uma decisão dentro de uma empresa. Um associado, um empresário, ele toma a decisão, né, de dar autorização para que alguém faça uma gestão em nome dele, da mesma forma que um funcionário faz. Ah, mas um funcionário ele é contratado. Como é que, Adriano? Como é que você faz essa relação? Simples. Ele olha o Café, por exemplo, e o Café tem que representar para ele credibilidade e competência. Então, declarado ou não, é essa análise que é feita o tempo todo, seja por um empresário ou seja por um colaborador de uma empresa. Ele está sempre observando a sua volta e dando autorização por voto, no caso de uma diretoria de uma associação comercial, no caso de eleger um vereador,
um prefeito, um governador, um presidente da República, um presidente de uma associação comercial, está sempre, as pessoas, dada a nossa natureza, elas estão sempre observando assim, olha, o café representa credibilidade, ele me passa a sensação de credibilidade e competência? Me passa. E por que, que nós fazemos esse julgamento? Por que, que um colaborador dentro de uma empresa faz esse julgamento e ele pode é, ter um empenho maior dentro daquela empresa, daquele empreendimento, em busca do que foi proposto, né, do sucesso que aquela empresa busca, porque ela está sempre observando se aquela pessoa, se aquele gerente, se aquele supervisor, se aquele patrão, vamos dizer assim, né, se aquele empreendedor, se ele passa a mensagem de que ele é capaz de proteger, me proteger, né? Vamos considerar que eu sou um colaborador. Então, o Cafeu me convidou a trabalhar na empresa dele. Não é algo que eu faça consciente, Cafeu. E aí estou dizendo tudo isso porque tudo isso é fruto de muito estudo e comprovação científica, né? É só uma contextualização a respeito, em defesa desse tema que nós estamos falando aqui, desse fundamento, um dos fundamentos de uma gestão, né, empresarial, que é o aspecto da liderança, da condução das pessoas. Então, se você me convida a trabalhar contigo na sua organização, de imediato pode ser que não. Né? Se for a geração atual, até de imediato, né? Uma geração mais nova. Por quê? Porque ela se detém mais a pesquisar e saber, né, daquilo que estão convidando ela a fazer, com quem ela vai fazer, se aquela pessoa não só tem alinhamento com as preferências que ela tem quanto visão de mundo e de relações, mas ela faz muito mais cedo do que a nossa geração, por exemplo, que temos o hábito de entrar numa empresa e aí, a partir dali, começar instintivamente a analisar. Olha, aquele supervisor, aquele gerente, como eu disse há pouco, né, aquele proprietário, aquele empreendedor, ele me passa a impressão de que, se acontecer alguma coisa comigo, ele está atento às minhas necessidades? Né? Se eu adoecer, como é que ele vai reagir? Ele vai reagir achando que eu estou enrolando, que eu estou. Ele vai se posicionar se distanciando, esse gerente vai se posicionar se distanciando, esse supervisor, esse empreendedor, se distanciando de mim, para quem observa de longe, para ver qual que é o meu comportamento, para saber depois se eu estou de enrolação ou se de fato eu estou cometido de algum impedimento de continuar laborando por ele, né? Então, instintivamente, nós fazemos essa avaliação, no caso de uma empresa, e aí é que faz a diferença quando quando o gestor, ele tem essa consciência, esse domínio técnico de pensar, bom, o Cafeu não está hoje na empresa. Me chegou a notícia que ele está ausente por motivos de saúde, por exemplo, tá? Por motivos particulares, familiar e etc. É lógico que, Cafeu, se é uma empresa pequena, o próprio empreendedor o faz, né? Toma essa atitude que eu vou falar na sequência. Dependendo do porte da empresa, naturalmente é o gerente, é o supervisor, é uma pessoa ou pessoas que são responsáveis pela área de recursos humanos e que são apoiadores de uma boa condução de liderança de pessoas, mas qual que é o comportamento técnico mais acertado sobre esse ponto de vista, essa defesa que eu faço aqui do fundamento de liderança na gestão, que é recomendável que seja feito?
antes de me distanciar, ou evitar, obviamente, se distanciar, é mostrar, falar assim, olha, o que eu posso fazer pelo Café agora, que possa representar para o Café, que ele pode ficar tranquilo que aqui a gente está preocupado com a proteção dele, que ele pode ficar tranquilo que aqui nós estamos comprometidos com ter direção nas coisas, independente dele estar aqui ou não, a gente tem um plano e vai continuar, de tal forma que no dia do pagamento do seu salário, nesse dia ele pode ficar tranquilo que lá estará o pagamento, que a gente tem a responsabilidade, que é a representa a sustentabilidade da família dele. E ele pode ficar tranquilo que aqui será feito o que precisa ser feito, ele estando aqui ou não. Como é que eu passo essa mensagem para o Café que não veio hoje? Então, aí nós partimos para a prática. Qual é a prática no dia a dia, né, do exercício desse fundamento da gestão, o exercício do fundamento da liderança? Qual é a melhor prática a se fazer nesse dia? Ignorar, nem saber do Café, como ele está? Vamos ver como é que ele se apresenta amanhã ou depois com o seu atestado? Não é o recomendável. Quando nós tomamos o conhecimento dessa técnica, o recomendável é aquele que for o primeiro imediato, né, o primeiro responsável, pode não ser, mas recomendável que seja. O que ele pode fazer? É entrar em contato com o Café, é ir até o Café, né, trazendo mais um exemplo, mais uma ilustração. Tem uma rede, uma grande rede norte-americana, né, e a gente traz esse exemplo norte-americano, não como só pela referência de que realmente os empreendimentos norte-americanos, eles, dado todo o contexto, ambiente, maturação daquele país e tudo mais, eles são muito mais lucrativos e sustentáveis. Então é uma boa referência para nós, né? Eu trago em relação a essa base de referência de conhecimento técnico e cultura que aliados têm promovido um, uma melhor uma melhor condição de vida para as pessoas, para os trabalhadores. Então, trago esse exemplo em razão disso. E nos Estados Unidos, uma grande rede de supermercados chamada Costco, né? O CEO, ele não atual, né? Eu não me recordo até que ano ele esteve, agora me fugiu até que ano ele esteve CEO da companhia. Mas um hábito dele, né, um comportamento no dia a dia, que quando um colaborador ele se ausentava, ele priorizava, só não fazia quando realmente não era possível. Mas ele priorizava, e olha que nós estamos falando de uma organização com milhares de colaboradores. Mas ele priorizava algum tipo de contato da pessoa dele para declarar: o Café, eu soube que você está ausente e é por razão de falecimento de gente da sua família, é por razão de um motivo de saúde. O que eu posso fazer por você? O que nos espanta, Café, é que em quase 90%, quer dizer, 90% é quase tudo, vamos colocar assim, dos casos, a resposta sempre foi: muito obrigado, essa sua preocupação comigo já me ajudou, né? Nesse momento não há o que fazer. Entende? Mas olha o valor disso. Como é que o Café volta para dentro dessa organização depois? Sabendo que ali a gestão, ela tem esse compromisso, não é um olhar, porque ter olhar, muita gente tem olhar, né? Olhar e intenção, todos nós temos. Agora, a ação é que faz a diferença em qualquer gestão, né, Café? Planejamento e ação é que faz diferença. Você citou aí durante a sua fala, né, vários pilares, né, de uma boa gestão. Né? Na Fundação Dom Cabral, por exemplo, quando a gente leva o PAEX, né, que é um programa de parceria para a excelência, ele trabalha bem nesses três pilares, que é um modelo estruturado de gestão. Você só já de cara falou, olha,
eu preciso ter a liderança, portanto, nós estamos falando de capacitação, e existe um terceiro tripé que é o intercâmbio, que é do ponto de vista dos profissionais, que é do ponto de vista do comando. Por exemplo, você fez muito bem isso ao assumir a associação comercial e passar a ter, naturalmente, contato com outros empreendedores, com outros líderes. Isso certamente trouxe para você uma visão. Você tem 6 empresas, né? Como é que foi, então, para você essa experiência, ou como tem sido a sua experiência de focar no propósito, na gestão, ter uma segunda perna nessa, ter uma equipe de alta performance e também trabalhar com a questão dos intercâmbios? É, a conciliação, eu vejo que ela, como tudo na vida, né, é fácil de conceber e difícil de efetivar, difícil de fazer. A base, eu acredito sempre que é nós termos o compromisso com aquilo que nós nos propomos. Eu costumo sempre brincar e defender que nós nunca somos obrigados a nada, né, Cafio? Nós não somos obrigados a sermos voluntários, ou seja, trabalhar supostamente de graça numa entidade de classe, como uma associação comercial, sei que você foi voluntário por muitos anos, né, e continua apoiando as iniciativas dessa entidade, ou seja num lugar onde nós emprestamos aquilo que a gente tem de mais valioso, que é o nosso tempo, nosso conhecimento, sem um retorno financeiro imediato, mas em prol de um coletivo que existe sim um retorno, que é esse retorno que você também citou aí, a questão das relações, das experiências que nós adquirimos. Obviamente, eu vou falar o óbvio aqui, mas é sempre bom a gente relembrar o que é óbvio. Uma gestão eficiente, seja num grupo de empresas, em uma única empresa, naquilo que a gente faz além da empresa, que são as outras organizações que a gente se propõe a voluntariamente trabalhar em prol dela, é o compromisso que nós temos com ela. E sabendo que há o retorno que nós podemos ter com ela. Porque isso, querendo ou não, acaba sendo um combustível para nós. Qual é esse retorno? O retorno do crescente conhecimento e crescente acúmulo de experiências, que essas sim tornam a condução dos nossos negócios, das organizações às quais nós, em algum momento, temos a posição de gestor, ela torna essa nossa atividade de gestor muito mais exitosa, muito mais havendo muito mais acertos do que erros, justamente por esse proceder, esse comportamento de estar aberto, né, com a mente aberta, para aprender sempre. E também, por mais óbvio que pareça, também defendo que é sempre bom a gente rever, recordar e reiterar o que é óbvio. Um empreendedor, eu como empreendedor, e sobretudo o seu maior público, né, dessa iniciativa sua aí de compartilhar experiências, de compartilhar conhecimento, todos nós que assistimos ao seu programa, estamos exercendo na prática esse comportamento de estar aberto a novos conhecimentos e, eventualmente, dentro de 30 minutos, 40 minutos que você proporciona, né, por meio do seu programa, esse compartilhar de experiências, de visões, de informações técnicas, às vezes é uma delas que a gente fala assim, poxa, essa daqui é que eu consigo trazer para dentro do meu ambiente e consigo utilizar ela no dia a dia, para que a performance, como você falou, o resultado, né, o, o que se afere como resultado, dado ao emprego de horas de trabalho, né, horas de atividade de uma pessoa, de um grupo de pessoas, ela possa ter o maior resultado, né, possível, o maior resultado em efetividade, em eficácia, em construção de lucratividade, em construção de relacionamento, de rede de relacionamento, de clientes, sobre qualquer um que seja o alvo desse trabalho. O uso de experiências é o que eu acredito, Cafeu, que é uma grande arma, e aí não é
dado a nossa proximidade e, sobretudo, a nossa afinidade, justamente por ter esse propósito de compartilhar conhecimento, esse propósito de promover relações que haja troca de experiências, né? Prova maior é esse nosso envolvimento com a associação comercial, uma entidade sem fins lucrativos, mas não é só por essa nossa afinidade, mas, sobretudo, por esses anos que as pessoas, né, toda a sociedade, especialmente a bauruense, não só de Bauru, mas de toda a região, percebe na sua pessoa essa sua preocupação, né, preocupação com o crescimento, o desenvolvimento das pessoas, o acúmulo de experiência e conhecimento, de tal forma que isso se transforma em ferramentas para o dia a dia dela, e essas ferramentas utilizadas no cotidiano tendem a trazer uma performance melhor naquilo que ela se propõe a fazer a gestão. Perfeito. Adriano, quero agradecer aí a sua disponibilidade, obrigado pelo compartilhar o seu conhecimento e até uma próxima oportunidade. Sucesso para você. Adriano Luiz Martins, CEO da MetaFilter. Um abraço para você e sei aí dos seus projetos aí, muito sucesso aí nos projetos que você está abraçando aqui para frente. Obrigado, Cafeu. Um grande abraço para toda a sua audiência aí e foi uma honra compartilhar um pouco desse tempo com vocês.